pessoal, estamos de volta no Filomena Legalmente Digital e hoje o tema vai ser muito interessante. Nós vamos conversar sobre a pejotização para as empresas de marketing digital. Então, hoje estou recebendo o advogado Fábio Osório, que é sócio do Fábio Osório Advogados, que tem mais de 12 advogados associados, né, fazem parte do quadro. Eles são especializados em direito imobiliário, trabalhista, empresarial, tributário e causas de servidor público. Ele está no mercado como advogado trabalhista, acho que há mais de 30 anos, não é, Fábio? 32, para ser preciso. 32 anos. Muito bom. Fábio, fala um pouquinho do teu escritório, da tua experiência na área trabalhista, porque nós vamos conversar bastante hoje sobre a pejotização, né? O que é que eu posso dizer? Em relação a isso, nós vimos que, primeiro, do ponto de vista da questão do escritório. O escritório é um escritório que foi criado, embora tenha 32 anos, mas eu tive outras sociedades anteriores, né? Sim. Antes de se tornar Fábio Osório Advogados. O Fábio Osório Advogados foi constituído em junho de 2010, ou seja, enquanto Fábio Osório Advogados, é jovem, tem 15 anos, né? Assim como eu me sinto jovem. E minha digníssima sócia, Sueli Osório, também. Então, e a partir daí nós passamos a desenvolver determinadas atividades aonde os empresários sentem as maiores dificuldades, né? O trabalhista sempre foi, né? A área trabalhista sempre foi uma dificuldade para a grande parte da questão dos empresários. A parte empresarial associada a isso, e aí nós advogamos basicamente somente para empresários nesse setor, nessa área. E nós passamos por vários ciclos diferentes, isso aí dentro da Justiça do Trabalho, né? Então passamos um ciclo de um volume absurdo de processos judiciais com várias questões que não eram tidas como, vamos dizer assim, confiáveis, ou teses que não eram, vamos dizer assim, bem elaboradas, ou teses que seriam um pouco mais de aventuras, etc. Passamos a um processo de pulverização da justiça do trabalho, de pulverização de ações assim sem medida, com valores estratosféricos, né? E isso foi causa de muitas incertezas, mas a própria justiça do trabalho foi sofrendo a sua evolução, né, enquanto justiça, enquanto um órgão do Poder Judiciário. Em 2017, com a reforma trabalhista, que permitiu a terceirização, inclusive, das atividades fins, foi um marco, né, em relação a isso, e depois, com a Lei da Liberdade Econômica, né, criada, salvo engano, em 2020, 2021, não me falha a memória. Então, a Lei da Liberdade Econômica também foi um outro marco na legislação que influencia diretamente, não somente no direito do trabalho, como, vamos dizer assim, ativou e influenciou vários setores da economia. Muito bom. Fábio, tu sabe que o digital, né, ele cresceu muito da pandemia para cá, teve um boom. É invariável que hoje é o mercado que mais cresce no mundo, é o mercado digital. Muita gente começa pequeno e tem a dificuldade de se relacionar com as prestações de serviço, as relações de trabalho, e acabam optando muito por contratar profissionais de forma como se fossem empresas, PJ com PJ, que a gente chama Uhum. pejotização, né? Isso. Mas quando isso passa a ser uma estratégia interessante para a empresa, e ele vira um risco legal. Como é que está essa situação no âmbito da Justiça do Trabalho? A gente sabe que existe até um processo no STF hoje discutindo a questão da validade da pejotização. Tu pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Na verdade, é o seguinte, eu estava vendo aqui as estatísticas, em 2020, tramitaram na Justiça do Trabalho 163 mil processos pedindo reconhecimento de vínculo empregatício. Sim. Já agora, em 2024, esse número saltou para 443 mil processos pedindo reconhecimento de vínculo. E vários deles estão relacionados exatamente à pejotização. Outros números que nós encontramos aí, baseados no próprio IBGE, e que a gente vai ter que separar o joio do trigo. Inclusive, um vice-presidente da Anamatra, falando sobre isso, ele disse o seguinte: é normal, a Justiça do Trabalho veria como normal
quando você contrata profissionais especializados, ou de alta performance, ou executivos, ou vamos dizer assim, que tem autonomia sobre prazos, tempo, não tem subordinação, ele só tem que cumprir prazos de entrega de projetos, etc. Altos executivos, mas que na verdade eles fazem parte de conselhos de administração, não prestam serviço somente para uma empresa, enfim, e deles também que têm às vezes participação em ações, então quer dizer, viram verdadeiros sócios, né? Ou acionistas de empresas. Então tudo isso eram situações vistas como normal pela justiça do trabalho, ou seja, situações como essa. Só que nós vimos que no mundo digital isso se alastrou de maneira alarmante, vamos dizer assim, porque passou-se a colocar isso de uma maneira como se todos pudessem ser pejotizados. É óbvio que isso traz um risco, porque ninguém sabe ainda o posicionamento do STF. STF no tema 1389, que trata sobre isso. Então, quando eu falo que é arriscado, é pelo seguinte: não dá para colocar todo mundo dentro da sua empresa como PJ, Exatamente. entendeu? Então, o primeiro risco que eu vejo é nessa situação. Você colocar todo mundo. Eu tive um exemplo que eu vi uma promotora de vendas de supermercado, uma PJ. Então, quer dizer, o negócio meio que Vulgarizou, né? vulgarizou. Então, eu acho que quando cai para isso, há uma possibilidade muito grande do Supremo pegar e criar regras, estabelecer regras claras e práticas do que é, do que não é. Mas é certo que, pelo entendimento assim da maioria, se há subordinação, controle de jornada, enfim, todas as formas estabelecidas no contrato de trabalho Se configurar. se configuraria se configuraria relação de trabalho e não uma mera prestação de serviço. Agora é óbvio que existem no meio digital existem várias coisas diferentes que são Opções novas, opções né? novas. Por exemplo, tem pessoas no mundo digital que trabalham por horas. Ah, eu só trabalho X horas. Ou trabalha em home office, não trabalha dentro da empresa. Ou é híbrido, mas o trabalho híbrido é uma coisa que pode ser uma relação de trabalho, mas também pode ser uma prestação de serviço. O detalhe está aí, vai estar na forma de remuneração, como é que ela é paga, Forma se de sempre forma de comunicação. comunicação, se existe uma forma de controle, né, do controle de jornada, se ele é fiscalizado o tempo todo aqui pelo tempo que ele está online. Então são vários fatores que tem que ficar, os empresários têm que ficar muito atentos para não cair, vamos dizer assim, num risco, porque não sabemos ainda o Sim. resultado dessas ações. Eu sei que certo é que o ministro Gilmar Mendes, que é o relator do Sim. processo, ele fez várias audiências públicas, assisti algumas de 4 horas e 40, enfim, ele chamou 40, desculpa, grandes especialistas dos diversos ramos, política, economia, sindicalismo, enfim, para poder conseguir entender em relação a juristas renomados na área. Enfim, ele fez um trabalho amplo, inclusive com a participação dos demais da corte, para que houvesse subsídios suficientes para poder se estabelecer o que é pejotização legítima, o que não é pejotização legítima, o que é o disfarce. É porque quando a gente parte de agência de marketing, existem algumas agências que elas trabalham totalmente home office, não Uhum, tem sede física. uhum, Então, assim, é complexo, porque eu acho assim, tem a CLT, ela fala que tem que ter as características para a relação de trabalho, né? uhum, A subordinação, pessoalidade, a uhum, habitualidade, tudo. E às vezes essas relações, como elas são home office, elas ficam mais difíceis de serem caracterizadas como CLT. isso, Né? isso é verdade. O digital ele tem um diferencial de uma empresa comum, porque algumas estão todos no home office, são profissões em tese autônomas, como gestor de tráfego, copyright, que podem até Uhum, vir a prestar serviço para outras agências, isso.
Mas pode haver também aquela agência que mesmo no home office, ela tem aquele gestor de tráfego que só trabalha para ela recebe ordem, a comunicação é de subordinação, Uhum. e aí é uma linha muito tênue de você conseguir comprovar tudo isso, né. Isso aí vai muito para o caso concreto. O que importa, sim, é estabelecer o que eu diria, determinadas zonas de risco. O que seria uma zona de risco? A primeira que eu estabeleci foi: não dá para você colocar todo mundo da sua É, empresa como PJ. já fica estranho, Já né. fica estranho, né? Eu acho isso muito arriscado. Eu não recomendo. Enquanto advogado, empresário, eu não recomendo. Mas atividades, como mesmo o próprio vice-presidente Ana Mata pega e disse isso, eu estou colocando no artigo que ele colocou no Senado Federal, que ele disse que altos executivos, profissionais de uma expertise diferenciada, até no ramo mesmo do digital, mas que eles prestam consultorias para uma empresa, fazem projetos para uma empresa de digital, fazem também para outra, ou seja, não existe esse vínculo. Às vezes ele pode, ó, eu não vou poder ir para uma reunião, aí manda uma outra pessoa, um substituto. Então, isso são detalhes importantes para descaracterizar uma relação de trabalho e aí demonstrar que é uma pejotização legítima. Legítima, Então, esse vai ser. Agora, isso aí vai ser muito no caso concreto. E vai também depender acho. muito também do que o Supremo vai decidir no tema 389. Sabe, é muito importante ter uma assessoria jurídica para cuidar desses detalhes, né, para poder dar esse suporte para que aquela agência possa realmente ter essa orientação na hora da contratação, na hora de gerir a atividade, né, Começa logo no ato da a contratação. contratação, o contrato, né. A primeira forma é como você contrata. Então, eu acho que isso começa por aí. Como é que você está estabelecendo o contrato com aquela pessoa? O que é que você prometeu para ela naquele momento, né? Olha, você vai trabalhar por projetos e tal, vai receber por projetos, não, você vai receber um fixo e mais comissionamentos de cada projeto que você vai participar, ou eu preciso que você abra sua PJ e trabalhe para mim como PJ, mas a pessoa não tem uma característica assim de empresa, né? Enfim, então tem que o primeiro cuidado é nesse momento, no momento da contratação. O segundo é quando você estabelece as regras do jogo, né? E o terceiro é no cotidiano, é no dia a dia, como é que ele vai se processar. Então, com base no que for acontecendo, aí você vai criando os liames de um lado ou para o outro, né? O cuidado é importante na pejotização no seguinte aspecto. É muito comum, e isso também são dados tirados, inclusive, do site do Senado Federal, as empresas pegarem e demitirem o funcionário e depois o admitir como PJ. PJ. Ah, Então, disfarçada, legal aí. essa, assim, é mesmo que dá um tiro no pé. Assim, eu não recomendo isso para a questão de nenhum cliente nosso. Fragiliza muito, né, Fábio? Porque como é que Fragiliza. você vai comprovar entrou no processo? Porque no começo todo mundo aceita, ninguém quer perder o emprego, ele aceita ali aquela modificação, aí lá na frente tem um ruído na comunicação, começa a desavença, aí você É, vai, entra na justiça do trabalho, como é que você vai explicar para o juiz que ele era CLT e do nada virou PJ? Aí a única possibilidade que eu vejo, e é uma forma de defesa, claro, para a questão das empresas, é o seguinte, meu amigo, aqui como você, como empregado, você ganha R$ 5.000. Como PJ, você vai ganhar 7, e eu lhe dou uma participação, coisa que ele não tinha, e eu Sim, lhe dou uma participação nos resultados da empresa. Ou seja, é quase como se ele a tivesse configuração ter vantagem, né? dele ter uma vantagem econômica substancial e é prometido como se ele fosse, ou seja, ele participasse diretamente do crescimento da empresa. À medida que houver um aumento do Certo. faturamento da empresa, ele ganharia uma participação nesse crescimento. Então, isso aí seria uma maneira de você demonstrar que, embora antes ele fosse o funcionário, você está fazendo uma proposta De vantajosa, né? que é uma proposta de trabalho, né?
totalmente vantajosa para ele. Ele está se tornando quase como um sócio, Tu né? acha que o critério da exclusividade pode dificultar essa característica de A pejotização? exclusividade eu não diria que é o maior dos entraves. Eu acho que um dos maiores entraves é, sem dúvida nenhuma, a subordinação, Subordinação, sim. subordinação, isso é claro, e o outro é a questão da pessoalidade, e o terceiro seria da remuneração sendo o tempo todo fixa, Sim, entendeu? Na medida que você faz remuneração variável, ou seja, é como se você fosse pagasse por variada projeto, né? o Dependendo do valor do projeto. projeto. Ah, tá aqui, ó, esse projeto aqui é tanto, né? 20 mil reais. Sua participação nele é 6 mil. Aí um outro projeto é 40, aí esse aqui você ganha 10, entendeu? Ter uma Então, tem variação. uma variação na questão da remuneração. Isso também faz muita diferença. Muito bom. E como a Justiça do Trabalho, ela avalia um contrato de PJ, no caso concreto, o que é que ela leva em consideração? Todos são, se tem as características de CLT ou não, a documentação, o dia a dia, como é feita essa A análise? documentação é o que Se menos importa, né? importa. Assim, na justiça do trabalho, a O documentação que é o que vale é menos o importa. fato. O que vale só é a parte fática, ou seja, como é que se processa na realidade, né? Sim, Dentro do princípio da primazia da realidade, então a justiça do trabalho ela vai analisar exatamente isso. Ela vai analisar como é que factualmente acontecia, né? Diante disso, se você recebia, tinha horário fixo, não podia chegar atrasado, que recebia uma bronca da questão do chefe, sim, né? sim. Outra coisa é se você tem uma maleabilidade de horário. Ah, o cara chega, o PJ chega 9, 10 horas da manhã, enquanto o empregado chega às 8 horas, tem que bater ponto. Você já criou uma diferença. Sim, Você já criou uma diferença. Quer dizer, o PJ diferencial. ele já tem liberdade de horário, ou seja, ele pode chegar mais tarde, ele não tem esse controle de horário, ele também pode sair mais cedo, ó, vou para uma consulta e não volto mais. A Ou seja, comunicação não é tão persuasiva no sentido não de é. A subordinação, né? cobrança pode haver no sentido De de prazo, cumprimento de né? prazos, Sim, porque o projeto é um projeto. É um prazo que você tem perante um cliente, não pode descumprir esses prazos firmados com a questão do cliente. Então, mesmo não sendo projeto, mas ele tendo essas características e essa maleabilidade, mas sabendo que tem as obrigações. Em qualquer contrato existe uma bilateralidade de obrigações, né? De um lado e do outro. Então, não pode, por você, por CPJ, você simplesmente ser, vamos dizer assim, descuidado com as suas obrigações firmadas perante o seu contratante, né? Então, essas obrigações têm que ser cumpridas e têm que estar muito bem delimitadas no contrato. Então, é importante que toda empresa, especialmente na parte digital, ela tome muito cuidado e se cerque de um escritório que entenda sobre isso. Nós estamos trabalhando de hoje, atualmente, para 3 empresas do ramo digital, que inclusive queremos fazer um trabalho diferenciado na questão dessas empresas, exatamente procurando entender o seu cotidiano, as suas peculiaridades, o que que existe de diferente, né? Os termos diferentes, formas de tratamento, a maneira da questão do trabalho, de repente a troca de informações com outros parceiros, entendeu? Uma quarteirização, às vezes, da questão de um serviço, quer dizer, eu estou aqui como PJ, mas olha, eu não tenho condição de fazer isso aqui, mas tem um amigo meu acolá que ele sabe fazer isso como ninguém, e eu quarteirizo aquela atividade dentro da minha situação. Então, quer dizer, isso existem daí mecanismos, existem né? vários mecanismos que você pode utilizar, desde que você seja acobertado por bons contratos, por boa assessoria, para poder evitar o problema futuro, que seria uma ação trabalhista com valores elevados. Normalmente, as pessoas que trabalham no ramo digital, especialmente na parte de criação de software, e de sistemas, etc., os salários são mais elevados e, consequentemente, isso torna o risco do trabalhista maior. Mas se seguirem essas linhas de diferenciadas, né, para poder evitar a formação da relação de emprego, aí, consequentemente, o seu passivo trabalhista diminui.
O tema 1389 do STF, ele fala justamente sobre o reconhecimento da autonomia contratual, né? Uhum. O que é que tu pode trazer desse tema para as agências de marketing? Vamos lá. Para as agências de marketing, é muito comum a história da contratação da pejotização, né? É E porque eles começam pequenos, eles são muito jovens, né? isso. A gente vê muito que são pessoal de geração Z, geração Y, Isso. né? Então, são pessoas que estão no início, às vezes são startups que estão iniciando. Iniciam a dificuldade da questão da tributação, né? Aí vem as primeiras dificuldades, né? Nós temos assim, uma carga tributária que é Muito muito pesado. pesada. Então, na hora que você está criando uma empresa nascente, isso são dados das juntas comerciais e do IBGE, tá certo? 80 e tantos, 82%, salvo engano, das empresas constituídas, elas quebram nos próximos 2 a 3 anos, tá certo? E aí vão, no meio dessas, é lógico, e com o aumento superlativo de empresas no ramo digital, no marketing, etc., mas que tem a ver com o digital, isso só tenha aumentado ainda mais essa quantidade de quebra. Então, é natural que essas empresas, no início, da sua vivência, né, elas iniciem por esse processo de pejotização, para havendo um crescimento, passar talvez para outras formas de contratação. Mas sobre a história do tema 389, diante de todas essas audiências públicas que estão sendo promovidas pelos Jumamentes, essa oitiva de todos esses expertises, né, sobre a questão do assunto, de diversos ramos, político, econômico, etc., vamos começar a ter alguns balizadores e aí vamos ter que analisar qual vai ser o posicionamento, assim, baseado nos precedentes, né, sobre isso, de outros assuntos que não esse, como é que pensa cada um dos ministros que vai decidir sobre isso. Dar qualquer opinião nesse momento seria complicado. Acho difícil, né? Porque de repente. É. Agora, uma coisa é certa, isso eu não vejo como fugir. Uma certa é que vai haver uma delimitação do que é e o que não é, Que é importante, né? e características bem claras, tá certo? Eu acho que isso é importante para dar segurança jurídica, tá certo? Dar segurança jurídica tanto para quem contrata como para quem é contratado. Então, a partir do momento que houver essa delimitação do que pode na pejotização, do que não pode, isso vai fazer total diferença nas conduções futuras da questão das empresas. A gente falando aqui muito da questão da justiça do trabalho em si, mas tudo isso acaba refletindo na credibilidade da própria empresa com seus usuários, com E seus clientes, tanto né? total, Na parte tributária, os reflexos são são muitos. vários. Vamos lá, sob o ponto de vista previdenciário, já vi análise dentro da questão da Câmara, falando do quanto isso já ocasionou de perda, né, de receita para Feito da fins Previdência. da Previdência Social. Então, se nós já temos vários casos de fraudes à Previdência que já, vamos dizer assim, ocasionaram rombos, né, na Previdência, né, Social do nosso país, então nós temos nosso país vai ficando em 2030, 2050, nós vamos ter mais velhos Sim, do que jovens, né? Já é tido isso como cálculo feito pelo IBGE. Então, quer dizer, tudo isso aí vai ter um reflexo previdenciário tremendo lá na frente, tá certo? certamente. Com certeza. E no seu ponto de vista tributário, é óbvio que o custo de um MEI, por exemplo, você vai pagar 75,90, 75,60, se não me engano, por um MEI. Então, um valor desse é insignificante, né, para fins tributários de arrecadação que justifique a pejotização a nível de um MEI, porque um MEI é de um faturamento muito baixo. Sim, sim, muito bom.
Eh, Você poderia citar alguns exemplos típicos de pejotização nas agências? Em que momento o modelo deixa de ser uma terceirização legítima para ser um disfarce? Eh, algum exemplo que tu tenha visto já no teu dia a dia como advogado na área trabalhista? É, eu já vi da seguinte forma, vamos lá, a pessoa que tem determinado horário para entrar, né, fixo, Uhum. sempre, e horário para sair, ou seja, e mesmo que não bata ponto, mesmo que não tenha o número de 20 pessoas, mas que não bata ponto, mas que ela tem esse comprometimento De da horário, questão do né. horário, tem que chegar às 8 horas, tem que sair às 6, pode até ter hora extra, mas ou batendo ponto ou não batendo ponto, sai às 18 horas. Então, isso é um fator determinante, porque demonstra claramente o controle, né, e Sim, subordinação subordinação. também. Outras coisas que devem ser claras em relação à da agência de marketing em relação a isso. Essa história da flexibilidade. Na medida em que eu crio com uma PJ e o PJ tem uma flexibilidade em relação a horário, como é que disse, pode trabalhar de casa, mas não um trabalho híbrido como sendo um disfarce para a E relação do até trabalho. a forma de pagamento, né, porque como você fala, se você paga por projeto, você flexibiliza, não fica aquela Sim, coisa todo dia 5. todo dia 5 aquele valor e tal. É, E o cara vira, vamos dizer assim, ele pode até, e isso pode acontecer, ele pode até, nas regras do contrato, dizer, meu amigo, é o seguinte, é que eu vou trabalhar por projeto ou por contrato. Então, mas eu preciso, mesmo que o cliente atrase, eu preciso que você, receber dia tal. eu preciso receber um valor de adiantamento também de 4.000 tal dia, tá certo? Então, isso são regras contratuais claras. Mas aí você está dizendo, olha, eu vou receber 4.000, mas vai ser descontado lá da sua participação do projeto, né? E Fábio, a pergunta que eu adoro. Tu acha que dá para ficar usando contrato copiou, colou da internet para contratar PJ? Nossa senhora, isso eu acho triste, e triste. Mas tu Ó, sabe que é só mas o que acontece, né? Mas sabe o que é isso? O pessoal acha que a inteligência artificial vai fazer o trabalho do advogado e não vai. Quando pega a inteligência artificial, ainda tá bom, mas é aqueles contratos mesmo modelão da internet que se Não, copiou, pelo amor colou. de Deus, é ridículo. É assim, chega ao amadorismo. Você não sabe nem com o que você está se comprometendo. Isso. E pode ter a fragilidade de deixar porque o contrato ele é igual casamento, começa maravilha, tu aceita tudo, Uhum, aí quando começa a dar o ruído, não tem nada no contrato dizendo como é que você vai gerir aquela situação de crise e fica isso. A melhor coisa a ser feita em relação a isso é o seguinte: primeiro, o empresário entender que não há espaço para amadores, tá certo? Então, hoje nós temos uma coisa que no passado não existia, que é a quantidade de acesso ao conhecimento uma disponível, democratização do conhecimento. democratização do conhecimento na internet. Então, se você seguir um cara como Flávio Augusto, o cara que pegou e criou o WhatsApp, né, e depois vendeu e criou outras empresas, outros negócios, etc., você vai ver o quê? Ele conta como foi que ele começou na história da venda do WhatsApp, fazendo venda pelo orelhão, colocando aquelas moedinhas, Fichinhas. as fichinhas, ligando para as pessoas e tal. Uma sala pequena onde ele pegava e tinham lá 8 vendedores ligando para o pessoal, depois entrega de panfleto nas ruas do Rio de Janeiro para ir conseguindo captar clientes em relação a ele. Então, quer dizer, ele conta histórias, inclusive ele diz lá coisas do que não se deve fazer. Eu estou colocando isso como exemplo de como você pode começar pequeno, Mais estruturado, mas né? estruturado. E ele foi o que ele disse. Ele disse, olha, eu comecei, não tinha. Ele começou com dinheiro emprestado, R$ 1.500, segundo ele, Que no pode seu ser. primeiro negócio, né? E, e eu achei o exemplo disso muito interessante e vários outros caminhos, sei lá, você tem.
G4 Educação, tem vários outros caminhos que você pode escutar e ter conhecimento, o Sim, acesso do que o empreendedor deve fazer e não fazer, tá certo? Então, se o empresário dedicasse, assim, 15 minutos, 30 minutos do dia para assistir alguma matéria interessante voltada para o campo estudar, empresarial, né? ele não precisa Conhecimento. nem Para a escutar mesmo um leitura, podcast ou um alguma coisa, podcast. né? Assista uma coisa que lhe E enriqueça enriquece, exatamente. para fins de você saber tocar o seu negócio. Que eu vejo assim, eu estou atendendo bastante assim, empresas de marketing digital. Uhum, Existe uma prática muito grande, primeiro porque quando eles usam contratos, quando você pega, geralmente são contratos realmente Ctrl-V, Ctrl-C, uhum, não só na questão da contratação dos colaboradores, mas também até mesmo eles começam a trabalhar com os clientes sem contrato assinado. uhum. Então, assim, não vê a importância, e aí, quando a partir do momento que começa a ter os problemas, o advogado vira o bombeiro, aí eles contratam advogado. Isso. Mas eu sempre falo, inclusive lá no BNI, quando eu participo, que eu digo assim, olha, a coisa mais inteligente que um empreendedor pode fazer é trabalhar com prevenção. Você pode ser Uhum. pequeno e ainda assim trabalhar com prevenção. Você procurar, vou colocar uma agência, pega uma consultoria com um advogado, estrutura ali teu contrato. Às vezes não é tão caro assim, que as pessoas pensam que é muito caro, não é. É você começar de forma organizada, né? Isso. É, é aquela história. Se você vai fazer um investimento, coloque na conta, na abertura da empresa e o início da forma como você vai contratar as pessoas, já coloque no seu custo a contratação de um advogado que vai poder lhe orientar Isso. nessa constituição. A partir do momento em que você tiver estruturado, assim, estruturado que eu estou falando, você não precisa que isso seja uma coisa, um pagamento recorrente. Você pode Sim. fazer naquele primeiro da estruturação. Ah, o negócio vingou. Bingo. Aí você Aí puxa. você puxa, opa, agora Agora eu preciso preciso. de uma assessoria mais constante, porque agora, né, a Aí você vai situação precisar de muda. outros Outros profissionais e tal, para profissionais, poder você vai mudando, encorpar, você né? vai mudando, inclusive às vezes até o nível dos contadores, a empresa de contabilidade que inicia É, às vezes de é pessoa física para escritórios um pouco medianos ou grandes, enfim. o jurídico, né, Fábio, assim, para além do apagar incêndio, ele é muito bom quando ele participa da estratégia de crescimento da empresa, né? Sim, sem dúvida. Não tem. Tem um caso muito interessante, não é brasileiro, mas é do Spotify, tá Sim, certo? Quem sim. assistiu a série no Netflix, né, do Uhum. início da questão do Spotify, você vê bem o quanto a advogada foi importantíssima na como ia ser formalizado os contratos com as gravadoras, autorizações com as gravadoras, ela saindo batendo de porta em porta, negociando em relação a isso, para negociar a história dos direitos autorais, né? Então, e ela, inclusive, eu me lembro bem de um desses, de um dos episódios, aonde ela pega e desenvolve a seguinte tese, porque na verdade o criador ele queria que as pessoas tivessem acesso às músicas Sim. de maneira 100% gratuita. Ela disse: beleza, vamos dar o acesso às pessoas a gratuito, porém, na medida em que ela vai escutar todas as músicas, mas ela vai ter que escutar os nossos anúncios dos nossos É patrocinadores. justo. É justo. Outra coisa que ela pegou e disse: agora, se ele quiser criar uma playlist dele, se ele quiser abrir várias pastas, se ele quiser criar várias, compartilhar as playlists dele com outras pessoas. Então, a partir daí, o fundador do Spotify, que agora eu estou tentando lembrar o nome, mas eu daqui até o fim devo me lembrar, ele pegou e se convenceu. E viu que, ou seja, a É um advogada, produto fantástico, né? produto fantástico. E ela foi desenvolvendo, ela ajudou exatamente nesse desenvolvimento que foi crucial, porque daí criou o modelo de negócio. Tudo está muito baseado, que é como o próprio Flávio Augusto diz, que você tem que ter um modelo de negócio. Você, antes de mais nada, você pode criar qualquer produto digital, de marketing, agência, etc, etc. Mas criar um modelo de negócio. O que é que você pretende? Qual é o seu propósito? Onde é que você quer chegar?
né? Isso é essencial, porque senão você entra num automatismo. Estou falando do empresário de uma maneira geral, que é muito comum eu ver a situação como essa. O empresário entra no automatismo do seu negócio, tá certo? E não se preocupa com essas situações, essas nuances, e lá na frente acaba quebrando e olha para trás e não entendeu o que foi que quebrou. Porque às vezes não começou organizado, Teve não estratégia, teve uma né? estratégia. Qual é o meu público-alvo? Quem eu devo atingir? Como é que eu vou começar a fazer a questão da venda dos meus produtos? Né? Como é que eu começo na internet? Tráfego de graça, gratuito? Vou criando de que maneira? Enfim, tem que ter uma estratégia para poder ele pegar e crescer. Perfeito. Olha, Fábio Osório, para quem não sabe, é um grande amigo. Estou muito feliz de ter você aqui no podcast. Está chegando no final e eu quero que você dê seu recado final para quem está com a agência de marketing, está sem saber se vai contratar PJ ou CLT. E também deixa aí os endereços das suas redes sociais, do escritório, para quem quiser te seguir. Perfeito. Bom, eu recomendo primeiramente o seguinte, que não pejotizem tudo. Primeira recomendação, Aprendemos isso sem dúvida. não pejotizem tudo, por favor. Eh, Escolham situações onde devem. Teve um caso que eu vi de pejotizar uma copeira, então isso Não tem condição. não tem condição. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Segundo, crie um plano de negócio, um modelo de negócio, né? Nem que seja você pegando num caderno desse da Tilibra, entendeu? Então, É o novo Tilibra. faça um E desenho da sua faça o empresa, desenho né? da sua empresa, escreva o que você pensa, o que você quer, onde você quer chegar, quem são as pessoas quais os tipos de pessoas que você precisa para iniciar o seu negócio. Esse é o segundo conselho. O terceiro conselho é o seguinte: sempre procure um auxílio de um bom advogado e de um bom contador. Sem sombra de dúvidas. Isso é essencial para você garantir a longevidade da questão da sua empresa. Eu contei essa história do Spotify, não foi por acaso, e de fato nós estamos vendo aí o Fica a tamanho do dica para assistir crescimento. no final de semana, né? Exatamente, fica a dica. Tá joia? Olha, gente, então a gente está encerrando aqui o podcast. Aprendemos que não devemos pejotizar tudo, né? A gente tem que estudar de forma estratégica quem você vai contratar como PJ, quem você vai contratar como CLT. É importante observar tudo isso, até para você se proteger melhor. Como o Fábio falou, é importante ter uma boa assessoria jurídica, contábil, para que você possa ter longevidade, não ser só mais uma empresa que vai abrir em pouco tempo e acabar fechando as portas, porque Uhum. vai crescer de forma desestruturada. Então, eu espero que Exatamente. vocês curtam bastante esse podcast, compartilhe com os amigos, e Fábio, você não deixou o endereço do seu Instagram Ah, e do desculpe. escritório, vamos. Pronto. O nosso escritório fica, Fábio Osório Advogados, fica sediado no Scopa Corporate, Hum, né? E fica na rua Monsenhor Bruno, 1153, salas 313, 315, 317. O meu endereço pessoal é Osório arroba Advogado, Fábio. Fábio Osório Advogado, arroba Fábio Osório Advogado no Instagram, podem me seguir à vontade. E vocês vão ver lá falando tanto sobre gestão de passivo tributário, falando sobre holding familiar, também vamos tratar sobre vários outros assuntos na pauta de outubro, né? Os efeitos da reforma tributária, enfim, Fantástico. vão ser vários assuntos que nós vamos abordar, e aí nos sigam nas redes sociais. Muito obrigada e espero que você tenha gostado da experiência. Excelente, excepcional. Pode me chamar mais vezes. Vamos, e até a próxima. Até a próxima.